Salve, salve! Aqui é o professor Anderson do canal 6 Seguidores, falando sobre aspectos importantes da história da nossa querida cidade Rio das Ostras e das demais cidades da região dos lagos. Vamos falar sobre uma história muito interessante. Vamos falar sobre a história da rodovia RJ-106, também conhecida como Rodovia Amaral Peixoto, importantíssima para a integração de todas as cidades e importante para a geração de emprego e renda em toda a nossa região. Vamos para o vídeo que você vai gostar muito. Temos que entender a rodovia Amaral Peixoto como uma continuidade de uma situação que já acontecia, onde algumas cidades, poucos núcleos urbanos, buscavam a integração através de caminhos rodoviários muito precários. Por exemplo, o caminho entre Niterói e Maricá, entre Araruama e Iguaba, e entre Cabo Frio e Arraial do Cabo. Eram caminhos muito precários, que ligavam essas cidades entre si, mas não existia uma ligação de Niterói a Cabo Frio, por exemplo. Então, a necessidade da construção da rodovia Amaral Peixoto com a ideia de integrar todas essas regiões. Lembre-se que naquela época, anos 20 do século 20, o estado do Rio era separado da Guanabara, que era o Distrito Federal. Então tínhamos o estado da Guanabara e o estado do Rio. O estado do Rio era um estado essencialmente agrícola, como boa parte do Brasil. Só que o estado do Rio era um estado extremamente pobre. Os idealizadores da rodovia imaginavam como uma boa forma de você fomentar o turismo em toda essa região, trazendo economia, trazendo divisas para o interior. Lembrando que a Guanabara era um estado muito rico e o estado do Rio, que é todo o interior do Rio mais a Baixada Fluminense, era extremamente pobre. Só para vocês terem uma ideia do isolamento da região onde fica a rodovia Amaral Peixoto. Nos anos 20 foi organizado um rally Niterói-Campos. Para vocês terem uma ideia, para você fazer o caminho de Niterói a Campos era uma aventura. Essa aventura levou 8 dias. O trecho mais difícil, falado no jornal em 1929, era o trecho da Imboacica, que era extremamente pantanoso, com muita areia. E vocês vejam que era uma aventura você conseguir fazer um caminho rodoviário entre Niterói e Campos. E aí a pergunta que você vai me fazer: como que você, morador do interior, conseguia se comunicar, por exemplo, com a Guanabara, com a atual cidade do Rio de Janeiro? Basicamente, você usava a via marítima, que era muito mais ágil e tinha muito menos perigos do que os caminhos terrestres. Alfred Agache era um urbanista francês que foi chamado pelo governo da Guanabara para remodelar todo o planejamento urbanístico da cidade do Rio de Janeiro. E muitas ideias desse Agache foram implantadas na capital, na verdade não na visita dele, logo depois. Mas ele deu excelentes ideias ali para ordenar o desenvolvimento urbano da capital, da atual capital federal, da capital federal de então, que era a Guanabara. Daqui a pouco a gente volta a falar nele. E aí o que o camarada percebeu? Eu preciso fomentar e desenvolver o turismo no estado do Rio. Então você tinha que ter um tripé, que seriam as estradas para facilitar a comunicação do estado da Guanabara com o interior, atraindo esses turistas com poder aquisitivo. Outro, você tinha que organizar excursões para que as pessoas conhecessem essas localidades, e a construção, a montagem de uma estrutura hoteleira, porque o interior do estado do Rio de Janeiro era extremamente precário nessa questão de hospedagem. Em 1937 nós temos a subida ao poder do Estado Novo,
Ou seja, o governo Vargas estava desde 30, da Revolução de 30, e com a ideia lá da farsa do Plano Cohen, ele implantou uma ditadura dentro do seu próprio governo, que foi a ditadura do Estado Novo. Em todos os estados você passou a ter interventores, que eram pessoas ligadas ao governo federal para governar esses estados. E o estado do Rio passou a ter o seu interventor. Em 1938 foi nomeado Amaral Peixoto, o interventor do estado do Rio de Janeiro. Para aquele projeto ambicioso de melhorar a economia do estado do Rio, começou a obra da rodovia ligando Niterói a Campos, passando por Macaé, Rio das Ostras, Barra de São João, Maricá, Saquarema. E essa rodovia ela se tornou um eixo principal de desenvolvimento dessa região. Atenção, a abertura da estrada, não necessariamente ela foi asfaltada. As obras terminaram em 1942 e, para mostrar para todos a excelência da rodovia, foi feita a corrida Interventor Amaral Peixoto. Que corrida era essa? Era uma corrida em que você colocava os melhores automobilistas do Brasil e alguns até do exterior. E lembre-se que nesse período dos anos 40 e 50, as corridas não eram feitas em autódromos, eram basicamente feitas na rua. Você tinha lá a Volta de Petrópolis, você tinha o Circuito da Gávea, que era extremamente conhecido em várias partes do mundo. Então, Amaral Peixoto, para mostrar a excelência da rodovia, fez a prova Interventor Amaral Peixoto. Olha que doido, você faz uma prova e você se homenageia nessa prova. Enfim, foram 3 corridas, realizadas em 43, 44 e 45. Em 45 nós tivemos a vitória de Chico Landi, que foi considerado o precursor da Fórmula 1, um dos melhores pilotos do Brasil. Ele foi vencedor em 1945. Essas corridas eram feitas com um combustível chamado gasogênio. Na verdade, era a mistura de gasolina com vários resíduos da agricultura, como bagaço de cana, lenha e madeira. Isso foi feito porque existia uma grande escassez de combustíveis nesses anos 40. Estávamos no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Então usaram o gasogênio como uma forma de economizar o escasso petróleo, a escassa gasolina que você tinha disponível nos mercados. Lembrando que em 1942, 3, 4 e 5 ainda não existia uma empresa genuinamente brasileira de petróleo. Toda a distribuição do combustível no Brasil era feita por empresas estrangeiras. Será que isso explica a carência do combustível aqui no Brasil, tão longe do teatro das nações da Segunda Guerra Mundial? Vamos parar e refletir. Vargas só inaugurou a Petrobras, só criou a Petrobras em 1953, já no seu governo eleito pós-Estado Novo. Essa corrida, ela tinha várias etapas. A primeira etapa era de Niterói a Maricá. Essa parte era em velocidade reduzida e não era cronometrada. E em Maricá, o interventor Amaral Peixoto dava a largada. O segundo trecho era de Maricá até Araruama, o segundo trecho de Araruama a Macaé e depois o último trecho de Macaé a Campos. Vários políticos, vários policiais e foram homenageados porque conseguiram efetivamente manter as condições de segurança da prova. E uma das pessoas homenageadas foi o prefeito de Macaé, o Télio Barreto. Ele foi diretamente homenageado por ter dado todo o apoio a essa disputa. Só para vocês terem uma ideia da competitividade da corrida ganha por Chico Landi. Foram 35 competidores, eles conseguiram fazer esses trechos cronometrados em 2 horas e 49 minutos e os carros não andavam pouco não. A velocidade máxima dos carros era de 89 km por hora.
Então essa é a primeira parte do vídeo. No vídeo número 2, que a gente continua falando da Amaral Peixoto, vamos falar do asfaltamento dela e de tudo o que aconteceu nessa importante rodovia da nossa região até os dias de hoje. Um abraço.